Oi, gente! Como eu tinha dito pra vocês lá no meu Instagram, tô aqui com a Nutri, linda, maravilhosa, doutora Jéssica. A gente vai ter um bate-papo sobre alimentação. Muita gente tem dúvida sobre esse assunto porque o conteúdo na internet é muito escasso. A gente procura sobre, mas não acha. Porque as pessoas têm aquela ideia de que anemia falciforme, falta de ferro. E aí hoje a gente vai conversar com quem sabe sobre o assunto e tirar as nossas dúvidas. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho. Oi, gente, sou Jéssica Santos, nutricionista, né? Estou aí junto com vocês para a gente conseguir desvendar alguns mitos, né, alguns tabus relacionados à anemia falciforme, né? E como a gente pode melhorar a qualidade de vida, né, em relação com a contribuição da alimentação, tá? A anemia falciforme, ela é uma doença genética, né, e hereditária, tá? Para que a gente tenha anemia falciforme, a gente precisa que os dois genes, ou seja, do pai e da mãe, os dois tenham traço falciforme. Se só um, né, dos genes, ou só o pai ou só a mãe tiver, a gente tem uma pessoa com traço falciforme, mas não com anemia falciforme. Quando esses traços se juntam, aí a gente tem, né, a pessoa aí com anemia falciforme. E como o próprio nome, né, já fala, essas células, né, são em formas de foice. Essas células, elas são responsáveis por levar essa oxigenação, né, por transportar esses nutrientes para dentro da célula. E com a anemia falciforme, já que essas células, elas não são uniformes, possuem assim a forma de foice, elas ficam acumuladas ali na corrente sanguínea. Por esse acúmulo, aparecem alguns sintomas. Um deles são as dores severas nas articulações, né? As dores severas nas articulações, essa falta de oxigenação, porque a gente não consegue transportar. Então, assim, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? E a partir daí, a gente sabe que uma base, claro que sim, a gente precisa da suplementação do ferro, né? Porque a gente precisa trabalhar essas células, mas mais do que isso, a gente precisa trabalhar na qualidade na alimentação para a gente conseguir ter essa melhoria na qualidade de vida, minimizar esses sintomas, principalmente como fraqueza, né? Essas dores, essa falta de, na verdade, a gente não consegue desenvolver todas as atividades por esse cansaço excessivo, já que os nutrientes essenciais são carregados por essas células, né? Aí as células vermelhas que a gente tem essa deficiência, tá? Restrição alimentar. Restrição alimentar, falando para vocês pacientes da anemia falciforme, a gente não tem o que restringir, mas a gente pode sim, como qualquer outra pessoa, ter uma alimentação saudável, né? A base da alimentação, conforme lá a pirâmide da alimentação, que a gente precisa de todos os nutrientes, certo? Um equilíbrio. Então, para a gente conseguir melhorar essa oxigenação, a gente pode fazer uma alimentação rica em ômegas, né? A gente pode evitar, se a gente conseguir evitar as frituras, certo? Que essas gorduras aí que já por a gente ser normal, essas gorduras elas dificultam assim a passagem desses nutrientes na corrente sanguínea, né? A gente tem essa dificuldade, a gente acumula gordura no sangue, então já vai ter essa dificuldade. Se a gente tem uma alimentação à base de gorduras, a gente tem, digamos, biscoito recheado, que é gordura vegetal, né? A margarina, certo? E vem as frituras, que é gostosa, mas que a gente vai tentar se limitar aí em consumir muito esporadicamente para a gente melhorar essa qualidade. Isso pode influenciar nos sintomas que a gente tem, né? Pode influenciar nos sintomas, porque a gente já tem o fator genético que vai automático para isso, que já gera essa dificuldade, e com a alimentação a gente intensifica e potencializa essas causas, esses sintomas aí. Então, com a alimentação adequada, a gente melhora esse quadro, né? Os alimentos, trabalhando os alimentos corretos, né? A gente consegue melhorar essa questão do cansaço. Então você consegue se sentir mais ativa, né? Consegue ter uma alimentação, na verdade, de forma equilibrada, certo? Você já tem também um metabolismo muito acelerado,
né? Já é uma característica de vocês. Então, assim, seu corpo absorve muito mais rápido os nutrientes pela carência desse. Então, você vai se sentir como se estivesse sempre cansado por essa falta da nutrição. Então, o ideal é que a gente trabalhe esse equilíbrio de todos os nutrientes, as proteínas, né? Os carboidratos de boa qualidade e até mesmo as gorduras de boa qualidade para a gente conseguir trabalhar esse metabolismo, certo? Então, é essencial a base de frutas, verduras, né? Os carboidratos bons, que a gente tem as raízes aí, como a aipim, inhame, né? A batata doce. Evitar os embutidos de modo geral, né? Os enlatados, porque tem muito sódio e muita gordura que também vai dificultar esse processo aí, tá? Pra gente não conseguir fazer da forma correta o tratamento, certo? Então, assim, o ideal, de certa forma, a gente trabalhar a individualidade, né? Então, o mais indicado, antes de tudo, é vocês procurarem um nutricionista, né? Para que ele calcule conforme a sua necessidade nutricional, o seu gasto metabólico, a sua alimentação e trabalhar na principal ali, carência que você tem, certo? Mas antes disso, a alimentação ela é essencial. Os estudos mais recentes mostram isso em relação que a gente pode melhorar sim. Até então, né? Como o Lari falou, o assunto ele é muito carente, ele é muito deficiente de informações, sim. E a gente, como nutricionista, a gente busca a base de entender toda a fisiopatologia, né? Como é que ocorre, como é que funciona e trabalhar os alimentos para isso. Então a gente não acha nada de concreto, um cardápio que explique, não. A gente precisa estudar cada um de forma individualizada, né? Como a gente vai trabalhar aquele alimento para melhorar, né? E intensificar e potencializar assim essa questão de resistência, a questão da imunidade, né? E a nossa imunidade por si só já é baixíssima. Isso aí. Então, assim, a imunidade, a gente trabalha as sementes, a farinha de linhaça, a semente de chia. A gente consegue já adequar isso e melhorar e dar esse suporte, tá? Porque muita gente tem infecção diversas... Recorrentes. Recorrentes. Eu, graças a Deus, nunca tive essa infecção de nenhum tipo, mas muitos relatos aí que eu vejo de pessoas, né, que eu acompanho também, que me acompanham, de infecções recorrentes. Por causa dessa questão da imunidade. Se a gente não tem oxigenação, a gente não manda o nutriente, né? O corpo sente essa deficiência e tenta compensar de outra forma. Então a gente não consegue trabalhar 100%. O nosso metabolismo gera essa deficiência, o nosso organismo, né, gera essa deficiência e tenta compensar de outras formas. Então também não dá conta por causa dessa falta de oxigenação. Então a alimentação, a boa nutrição, ela contribui sim para essa melhora do quadro, tá? Ela ajuda sim nessa questão dessas melhorias, dessa sintomatologia. E a gente vai ajustando e vai trabalhando, certo? Com cada um de vocês pra gente conseguir isso. O que a gente fez hoje foi dar informação de modo geral, né? A gente vai trabalhar, claro, vamos tentar fazer cada dia mais algo específico, né? Vamos ajustar, nos alinhar, pra gente estar podendo levar a quantidade maior de informações para vocês, para que a gente possa contribuir nessa melhoria aí da qualidade de vida. Eba, então, gente, deixem aí o like de vocês nesse vídeo e deixem perguntas também, sugestões para outros vídeos que a gente vai fazer. Acompanhe ela lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Ela dá sempre dicas, né, de alimentação, dicas também de receitinhas, né, que eu vejo lá, sigo. E me acompanhe também no meu Insta. Eu tô sempre postando coisa relacionada à doença e vamos nessa juntos, né? Tchau, gente. Tchau. E muito obrigada, né, doutora, por ter comigo. aceitado o meu convite de participar desse vídeo. Quero trazer sempre conteúdo bom pra vocês e que a gente desmistifique todos esses mitos que existem sobre a doença. E vamos lá começar a seguir as dicas, tá? A gente vai trabalhar aí um processo para vocês irem adotando os hábitos saudáveis. Vai lá contribuindo, falando o que melhorou, como é que se sente mais disposto, o que é que melhorou na questão da imunidade, né? O quanto que isso está contribuindo para a melhoria de vocês. Vai ser muito bom e a gente vai conseguindo evoluindo assim com cada vez mais, com as informações mais atualizadas para vocês. Pois é, gente. E bebam água, viu? Sim, sempre. A hidratação é fundamental, tá? Ela é indispensável, certo? Principalmente nesse processo, por causa que ele ajuda na oxigenação aí, no transporte de nutrientes, né?
né? Nesse equilíbrio da temperatura interna, que vocês têm aí um metabolismo muito acelerado. Então, assim, a hidratação, primeiro de tudo, certo? Conseguir manter a hidratação aí, ó, ativa. O recomendado, claro, é que a gente consuma no mínimo 2 litros de água. Então, tchau, gente!